Bom dia, eu sou a Ana Train, psicóloga e mãe indoor, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o corpo feminino e o corpo materno. Esse vídeo aqui não tem dica nenhuma, esse vídeo não tem resposta, esse vídeo não tem pergunta. Esse vídeo é um vídeo em que eu convido vocês a simplesmente refletirem comigo sobre as várias não coincidências nossas das feminilidades possíveis, expressáveis e desejáveis e libertadoras. E dentro do grande escopo corpo tem o corpo feminino, e dentro do corpo feminino tem um corpo materno também. Então esse vídeo ele é um convite para vocês se incomodarem junto comigo com algumas coisas aí que dizem respeito a esse corpo materno, ao corpo feminino, que não necessariamente é a mesma coisa, atenção, de uma maneira geral para como o corpo vem sendo concebido. Certamente vai ter outras formas, outras lentes da gente poder ver esse assunto que eu aqui não vou dar conta e sinceramente não é minha pretensão. Há algum tempo já eu venho pensando sobre como o corpo entra em cena quando a gente está em determinadas situações. O corpo materno, ele é muito demandado. E depois vocês vão entender comigo por que eu cheguei nessa conclusão. Mas antes de falar do corpo materno, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre como a nossa sociedade foi criando mecanismos de controle e disciplinarização. Disciplinarização desses corpos. Vocês já ouviram falar do Foucault? Ele foi um filósofo e psicólogo que escreveu coisas muito relevantes no campo da psicologia social. Ele pegou o conceito de panóptico e fez um uso desse conceito para entender como as sociedades vão controlando, disciplinando e gerenciando os corpos, gerenciando as subjetividades nas cidades. Panóptico, como a palavra já fala, seria algo de uma visão total, de uma visão ampla. Pan vem de total e óptico, de poder ver. Então, um panóptico seria uma construção que possibilita que se veja o todo, que se veja tudo que acontece. Você já reparou que muitas vezes monastérios têm aquele formato de U ou então de um quadrado, onde o meio está livre e as beiradas são os corredores e as salas? Isso é um panóptico, porque se vê de qualquer ponto daquela construção, se vê para o centro, se vê o resto do acontecimento. Assim, muitas escolas também são montadas. Repare bem nas construções da sua cidade que remetem a essa imagem de panóptico. Então, monastérios, temos escolas, temos presídios. Então, as cidades foram construindo vários pequenos panópticos. Isso possibilitou que se entendesse, prevesse e controlasse o comportamento humano. Foucault chamou a essas estruturas, junto com outras estruturas de funcionamento mais abstratas, chamou a isso de sociedade disciplinar. Então, sociedade disciplinar e sociedade de controle são os termos que ele usa para falar de uma forma de governo sobre a vida das pessoas que leva em conta, inclusive, estruturas físicas, as construções, o modo como a cidade se organiza e planeja o seu fluxo. Se a gente pensar agora mais especificamente no corpo feminino, o corpo feminino, por um lado, vem sendo objetificado, objetalizado como um corpo que falha demais, é um corpo que ora é muito magro, ora é muito gordo, é um corpo que não corresponde a um certo ideal imaginário, é um corpo que não cabe ou que transborda, um corpo que não tem libido ou tem libido demais, se veste de menos ou se veste demais, não se valoriza ou se hipervaloriza, um corpo que sangra de menos, um corpo que sangra demais. São muitas as amarras dentro das quais a feminilidade foi precisando se movimentar, existir e crescer.
Por outro lado, nós temos também muitos movimentos agora mais libertadores, que são práticas de reconhecimento da expressão de um corpo feminino. E é um corpo feminino que não vai precisar caber nos ideais e nessas coisas talvez tão binárias que a gente vinha experimentando até então. Eu quero chamar a atenção aqui para que tipos de práticas que a gente faz costumeiramente e que muitas vezes não nos damos conta disso, e que são práticas mais aprisionantes ou práticas mais libertadoras. Quando a gente tece um comentário, quando a gente faz uma pergunta para uma mulher, a gente está praticando aí um discurso, uma prática libertadora ou aprisionante? Esses ideais, esse depositário de ideais que foi se criando e que sinceramente ninguém consegue corresponder, eu acho que ninguém tem desejo de corresponder a todos eles, porque eles vêm com um alto custo subjetivo também. Esse depositário de ideais, ele acabou se tornando uma certa régua, uma certa medida de sucesso e que, em contrapartida, aquilo que não cabe ou não se aproxima desse ideal acaba sendo apontado como falha, como algo a ser corrigido. Muito peito, muito pelo, pouco pelo. Meu Deus, é uma série de coisas. A gente não consegue nem elencar tudo aquilo que é exigido do corpo feminino. Uma sociedade que coloca essas coisas como coisas falhosas, entre muitas aspas, é uma sociedade de controle sobre os corpos femininos que está pegando a ênfase na falha, na síndrome, naquilo que é faltoso. Isso é absolutamente aprisionante. Quando o diferente é tido como algo a ser corrigido, como uma falha, como uma afronta ou até uma ameaça ao sistema. Vamos falar de um corpo materno que falha? O corpo materno que deseja, vamos falar lá do início de quando se deseja engravidar, por exemplo, né? Agora eu já estou falando daquela parte da população que quer ter filhos e que não é todo mundo. Por favor, atenção! Não são todas as mulheres que desejam e sonham em ter filhos. Não são todas as mulheres. Eu estou falando agora de questões de um corpo materno, um corpo que deseja se tornar materno. Então, existem as falhas, né? Os vários discursos sobre essa falha do corpo feminino que não consegue engravidar, que não consegue gestar por qualquer motivo que seja, que não consegue parir da forma natural, que não consegue amamentar como se deseja, como se espera, como se preconiza. Tem muitos discursos por aí que eu considero que são aprisionantes desse corpo feminino que quer maternar. Me parece que existe uma carga muito grande em cima da mulher que quer ser mãe de conseguir fazer todos esses passos que são passos incríveis e mirabolantes e miraculosos do processo da vida, que eu nem sei direito como que é possível de acontecer, e onde existe um discurso dessa falha, onde algo tem que ser encontrado na mulher, algo tem que ser examinado e pesquisado de por que ela não consegue gerar uma vida, ou por que ela não consegue gestar uma vida, ou parir uma vida, ou amamentar uma vida. Gente, isso é peso demais. Isso é muita carga para a mulher. Para esse corpo feminino maternar, ele precisa de uma série de ações que se constituem de práticas libertadoras e não aprisionantes. Então, quando a gente olha para as várias síndromes, para os vários diagnósticos, eu me assusto um pouco e, sinceramente, acho muito corajoso um corpo feminino querer se tornar um corpo materno, porque tem tanta possibilidade da gente falhar nesse caminho e isso ser considerado uma falha que chega a dar medo de se experimentar. Eu vou receber uma visita ilustre aqui. Vou ver quem é que tá chegando. Mãe, sério? É minha? Tu sabia que a mamãe tá fazendo um filme aqui? É? A mamãe tá falando sobre corpo. Tem alguma coisa que tu quer falar? Eu tenho uma barriga e eu vou botar. Ela tá presa, mãe. Tá preso, né? Não dá pra mostrar a barriga aqui. Não. Mas tu pode mostrar teu braço? Também a pulseira. E uma pulseira?
Sim. É? E vocês também... estão fazendo um lanche lá embaixo? A gente está comendo lanche. Já comeu o lanche? Sim. Só a mãe que não comeu? Não. Então tá, vamos brincar lá, a mamãe vai terminar de filmar. Depois eu vou lá também, tá? Cuida com o fio aqui, ó. Passa por cima, por favor. Onde eu me esbarro mais nessa questão toda é tantas coisas que são consideradas falhas e que estão do lado feminino, estão do lado do corpo feminino que quer maternar. E o corpo materno é um corpo que precisa aprender de uma maneira muito intensa e sem muita chance de conseguir escapar disso, a ser um corpo território de outro alguém, a ser um corpo território para o bebê. Esse corpo território do bebê que começa no colo, no cheiro, para muitas mulheres na amamentação com peito, para outras com relação à mamadeira, mas que também é feita geralmente no colo. Esse corpo território materno, ele é existencial para o bebê. Isso é um processo que a mulher precisa aprender de uma maneira muito intensa. Então ela aprende que esse corpo dela é um território de existência emprestado para o seu bebê, para depois ter que aprender a soltar. Agora chega, né, mãe? Agora tu tá muito apegada, agora tem que botar para dormir sozinho, agora tem que deixar sozinho com o pai, agora tem que conseguir sair para trabalhar sem sofrer, vamos lá. Existem aí uma série de demandas, de expectativas sobre um corpo materno que não correspondem à realidade. Não é assim, de uma hora para outra, que a mãe consegue entender e apreender que o corpo dela vai servir agora de um corpo território emprestado, dividido, compartilhado aí com o bebê. E também não é tão fácil assim da mulher poder entender que agora pode ser um momento profícuo e interessante de soltar, de dar um espaço, de separar. São aprendizados muito intensos, são aprendizados que vão na pele, gente. A partir desse território de existência primária do bebê, esse corpo materno passa a ser um território de experimentação. Então, a existência do bebê já não é mais algo que está em jogo necessariamente a partir do corpo da mãe. O bebê já começou a se entender como uma pessoa separada da mãe, até aí tudo bem, mas o corpo da mãe continua sendo um corpo território e agora com função de experimentação para o bebê. O que significa isso? Significa um corpo materno que é demandado de diversas ordens para diferentes momentos e que a criança precisa acionar para ela se sentir cuidada. Um exemplo disso é quando ela cai, quando ela se machuca. A primeira coisa que ela faz é procurar o corpo materno, às vezes procura o pai também, mas geralmente se procura o corpo da mãe para servir de afago, de aconchego, de carinho, de porto seguro. Então o corpo materno vai servir de acolhimento para essa experimentação da criança que está cada vez conseguindo fazer passinhos mais adiante. É um corpo em experimentação o tempo inteiro com relação à sua paciência, com relação a quanto que ela consegue respirar fundo para não surtar. É também um corpo em experimentação para situações de muito estresse, para situações de conflitos, inclusive internos. O que eu faço valer? A minha vontade, o meu limite pessoal ou do meu filho? Isso muitas vezes se mostra no corpo, e esse corpo materno chega ao fim do dia, às vezes nem precisa chegar no fim do dia, chega antes já, cansado, exausto e precisando de um respiro, precisando de outras formas de cuidado consigo mesmo. O corpo materno também serve de ressonância para a criança que está crescendo, para ela se sentir como é que ela está indo no seu desenvolvimento. Então esse corpo materno vai ressoar para a criança o tempo inteiro tudo aquilo que está rolando. Crises, dificuldades, insônia, né? Onde o corpo materno vai ser demandado para entrar em cena de uma maneira mais intensa ou menos intensa. E às vezes parece que quanto mais esse corpo materno está cansado, mais ele é demandado e exigido pela criança. Já reparou? Nisso eu enxergo agora também um contraste muito grande, porque nessa época em que a gente está vivendo de plena reflexão sobre as nossas formas de expressão corporal,
de liberdade de expressão corporal, a gente está vivendo uma situação de ter que dividir o seu corpo como um território existencial e de experimentação com seu bebê. Isso cria uma maionese na nossa cabeça que é difícil da gente conseguir entender o que está acontecendo. E a gente vive justamente nesse contraste. A gente vive nessa contradição. Por um lado, almejando, desejando alcançar outras formas de expressão corporal, de ser. Por outro lado, precisando ainda ocupar e dividir o seu corpo como território com seu bebê e com sua criança. Se você gostou desse vídeo, dá um like e aperta também no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!